Olá, cá estamos, mais um domingo, mais um momento de uma conversa sobre educação positiva e sobre temas e ferramentas que vos podem ajudar, que vos podem inspirar, assim tanto quanto me ajudam e me inspiram a mim. Quero partilhar aquilo que aprendi, já sabem, nestes meus 16 anos de maternidade e de tudo a que fui exposta quando estive imersa numa comunidade que realmente estava bastante mais à frente a nível de educação positiva e que me fez mudar forma de pensar, forma de educar e de ver que há outras formas não alternativas, mas sim normais, que podemos escolher fazer e que podem mudar a nossa forma de comunicar e de interligarmos-nos com as crianças que educamos. Eu queria agradecer a todos sempre as mensagens, o apoio, o interesse sobre estes meus domingos positivos. Queria dizer que estou aqui e tento sempre responder às dúvidas e às questões que me põem nas mensagens pessoais, que para quem não conseguiu ouvir as outras 7 conversas, deveria fazê-lo porque ajuda muito ouvi-las de seguida, não de seguida sem parar, mas com a mesma ordem de 1 a 7, e agora esta a número 8, porque alguns dos temas estão interligados e é bom ouvir o princípio para depois perceber o que vem depois, se bem que eu tento sempre que cada conversa também possa ser ouvida de forma isolada. Mas hoje vou continuar com algumas ferramentas que acho que podem ajudar. Não se esqueçam que isto é um processo, é uma linguagem, é uma escolha, é difícil de se entender e de se aplicar algo quando se está num mindset fixo, e eu falo sempre disto, não é? Porque o mindset fixo faz com que eu não entenda o mindset de crescimento. E então digo sempre, não se esqueçam de investigar sobre o mindset growth. Há mais ferramentas em inglês, mais avançadas e mais completas, e tentar mudar e fazer o mind shift do mindset fixo para o mindset growth, para poderem depois entender melhor o que eu quero dizer, não parecer que é outro universo, que é outra forma completamente diferente, porque é o vosso cérebro que está a falar noutra linguagem e que está a pensar noutra linguagem e não está a conseguir perceber a linguagem do mindset de crescimento. Por isso começo hoje por falar do mind shift. O que é isto do mind shift? É quebrar com o mindset fixo, o mindset da educação tradicional, onde achamos que só uma série de coisas é que nos dão os resultados que nós queremos e que não há outra maneira de fazer, e impede-nos de acordar um potencial adormecido em nós e nas crianças que estamos a educar. Ao haver um mind shift e ao treinarmos o nosso cérebro a pensar de forma com um mindset de crescimento, um mindset positivo, então acordamos esse potencial adormecido em nós e nas crianças que estão connosco e com quem estamos a educar. A mudança é feita, o mind shift é feito para uma mudança de perspectiva, uma mudança da educação tradicional para a educação positiva. A mudança de percepção do momento pode mudar o resultado desse momento, e é isso que eu tento passar-vos com estas ferramentas e estas ideias que vos podem mudar a maneira de pensar ou a maneira de atuar numa altura e num momento desafiante. Digo sempre, foquem mais no esforço do que no erro, e isso é sobretudo o que acontece no Mindset Growth. Deixa de existir a palavra é difícil, e o conceito de ser difícil passa a haver a ideia do vou tentar outra vez ou vou continuar a tentar até conseguir. E leiam sobre isso, há muitas formas de mudar a maneira de pensar, e quanto mais o fizermos, é como quem aprende a guiar, mais há fluidez na linguagem e mais há um reflexo positivo na nossa cabeça em vez de ser negativo. O mind shift pode ter um impacto positivo enorme também nos relacionamentos
com as pessoas à nossa volta, sobretudo neste caso com as crianças e com os adolescentes. Por isso vale a pena continuarem a tentar, porque reforça a autoconfiança e a alegria do momento e da conquista do momento, sem dúvida. Eu tenho-me contido de dar referências de livros, de aplicações, de podcasts ou de plataformas que vos podem ajudar exatamente por causa disso. Eu não vos quero dar referências que depois vocês, ao irem ver com um mindset fixo, não vão entender e vão dizer isto é nos Estados Unidos ou isto aqui não funciona assim. Não funciona porque a nossa cabeça não está com o chip do mindset positivo ou do mindset de crescimento, portanto nós não estamos a perceber a linguagem que está a ser aplicada naquela plataforma, naquele livro ou naquele podcast. Reforço mesmo a importância de se praticar e de se fazer o mind shift de um mindset fixo para um mindset de crescimento, de um fixed mindset para um mindset de growth, para se conseguir entender a linguagem destes livros que falam disto, ou sites, ou plataformas que falam disto, porque é essa a grande chave, é nós pensarmos que nós não estamos a falar aquela língua e não a entendemos ainda. Por isso temos que praticar para entender. No entanto, para quem já está comigo de seguida nesta conversa número 8, acho que já vos posso falar de algumas plataformas e de alguns livros que vos podem ajudar e vou continuar a fazê-lo, mas aconselho que só quem ouviu estas 8 conversas se debruce neste tipo de conteúdo, porque senão pode achar que é outro mundo, que é outra cultura e não é. É só outra linguagem e outra forma e perspectiva de pensar. Portanto, para quem já esteve comigo agora já está na 8ª conversa e já tem praticado e já tem feito alguma pesquisa sobre estes temas todos que eu estou aqui a falar, eu vou aconselhar aqui alguns plataformas e conteúdos que podem pesquisar e que vos vai ajudar a elucidar ainda mais sobre estes temas, estes assuntos, e que podem fazer mais estudos e mais experiências em aplicar na vossa vida. Um deles chama-se o Instagram, o site, há downloads que podem fazer e que podem comprar para vos ajudar e são espetaculares, são em inglês. Podem traduzi-los e se precisarem de ajuda em algum conteúdo, perguntem-me, mas o Big Life Journal é sem dúvida uma das páginas em Instagram e em todas as plataformas, Pinterest, Instagram, Facebook, tem uma comunidade fechada e um site da Big Life Journal que vale a pena. Tem exercícios a fazer com as crianças, para os educadores nas salas de aulas, para os conhecerem os vossos alunos melhor e poderem lidar com eles, porque atrás daquele aluno que pode parecer que tem que ser igual aos outros todos, há lutas pessoais em casa, na família, com eles próprios, para os adolescentes, estão a crescer, estão-se a reconhecer, ajudem-nos. E este Big Life Journal, sem dúvida, ajuda todos os tipos de educadores, pais, avós e professores. E outra plataforma que foi uma das primeiras que eu tive a oportunidade de conhecer e que é extraordinária é o mindshift.org. KQED mindshift.org. Esta plataforma é muito maior, muito mais antiga e atual também, mas já tem mais anos de experiência e é sobretudo focada na educação para professores, escolas e eu como mãe aprendo muito com eles também. Não é americana, mas não é só direcionada para o sistema educacional americano. Eu acho que pode dar muitas ideias aos educadores e à administração de escolas cá de técnicas que funcionam, que estão à frente, estudos que saem e que nos ajudam a olhar para a educação de outra maneira. Por isso, aconselho a começarem por aqui e a partir daí, com certeza, vão-se abrir muitas portas para outras plataformas e outras formas de pensar. Vou falar mais daqui a bocadinho de outras, mas estas duas vão ser as primeiras, sendo que só com um mindset growth é que nós conseguimos realmente digerir melhor toda a informação que estas plataformas nos dão.
Portanto, é importante isso, e apelo aos jornalistas que me estão a ouvir, e agradeço também porque tenho visto mais informação a sair nos jornais e nas revistas direcionadas à educação e aos pais portugueses. Portanto, acho espetacular o que está a acontecer, estou a sentir mais força neste movimento e agradeço aos professores que me têm contactado, aos pais que me têm contactado, aos jornalistas que me têm contactado para saber mais sobre este assunto. Espalhem palavra, partilhem, façam desta informação vossa, mas vamos fazer disto uma mudança de linguagem e de perspectiva na nossa educação. Parabéns por estarem a tentar mudar, fantástico, deem-se uma palmadinha nas costas por estarem a tentar perceber outra linguagem, aprender outra linguagem e aplicar outra linguagem no vosso dia-a-dia. Todos erramos, todos voltamos ao reflexo do mindset fixo e do mindset e da educação tradicional, mas é importante haver a vontade de mudança e a partilha de informação para que atinja mais pessoas e se torne um ripple effect, um domino effect, que atinja o mais pessoas possível para poder ter um impacto maior nas crianças e na sua educação e nos futuros adultos que estamos a educar. A palavra difícil ou a expressão só com berros é que funciona de vez em quando, é prova de que vocês ainda estão muito no mindset fixo. Por isso, se pensarem no isto é difícil ou isto só com berros de vez em quando é que funciona, quer dizer que ainda têm que trabalhar mais o vosso mindset de crescimento, o vosso mindset growth. Não parem de investigar, não parem de ler e de se instruir sobre este tema, porque quanto mais energia e vontade nós pomos em aprender ferramentas, mais vamos conseguir ter facilidade em aplicá-las. Tocaram a campainha, tive que ir atender, devem ter ouvido. Aqui estou outra vez. Portanto, o que eu estava a dizer e onde eu queria chegar com isto do Mind Shift como tema de arranque desta conversa, que eu falo sempre porque é realmente importante vocês continuarem a estudar nas outras conversas têm muita informação sobre isto, esta mudança do mindset fixo para o mindset de crescimento. Eu não me canso de falar disto e isto é a base de tudo na educação positiva. Onde eu queria chegar aqui era que temos de acabar com esta ideia que só deitando abaixo as crianças e os adolescentes é que elas aprendem e ficam mais fortes. Eu falei disto hoje num post. Não se pode, aquela ideia do não se pode elogiar demais. Não sei de onde é que isto vem. Estamos a criar adultos destabilizados mentalmente e acho que estas inseguranças e traumas variados que se encontra e este tabu das doenças mentais, das depressões, das inseguranças que os adultos encontram constantemente neles próprios, vem da educação, vem da base, vem da falta de confiança e da crítica constante que se faz à criança até à sua fase adulta. Por isso, estamos a alimentar doenças mentais. Um humano triste, com dor, não é um humano saudável, forte e feliz. O que é que querem fazer como educadores? O que é que querem alimentar e dar a estas crianças que estão a encontrar o seu caminho, a estes adolescentes que estão a descobrir quem são? Nós somos o exemplo, nós somos a ponte e a luz que eles têm nos momentos de maior frustração e de maior fase de aprendizagem. Portanto, temos que decidir nesta altura quem é que queremos ser nestes momentos na vida deles. Eu acho que a mensagem a passar na educação é: não faz mal sentir emoções, não faz mal sentir frustrações. É sobretudo importante aprender a identificá-las, a aceitá-las, a validá-las, a aprender a ultrapassá-las. E isto da corregulação de emoções é muito importante, começar desde pequenos. Já expliquei isto e dei ferramentas nas outras conversas, mas a corregulação em conjunto, aceitar que se pode sentir
que se pode estar triste, que se pode estar frustrado, que se pode estar estressado e como é que vamos ultrapassar esses momentos para conseguirmos voltar a levantar-nos e a seguir em frente mais fortes e mais com cabeça arejada para poder receber mais informação. As crianças e os adolescentes estão a receber informação o dia todo, na escola, em casa, e é quase como se mergulhassem, não é? E de repente às vezes têm que vir cá acima e depois mergulham outra vez e estão-lhes a exigir o dia todo sem poderem sentir, porque não podem mostrar emoções, ou quando mostram já passa, já passa. Não, nós temos que os ajudar a atravessar isto da infância e da adolescência. E o problema é que muitas vezes nós adultos não sabemos sequer identificar as nossas próprias emoções. Por isso vamos fazer disto uma educação conjunta, uma evolução conjunta, uma aprendizagem conjunta. E isso é que cria a conexão emocional. E é com conexão emocional que se ensina, que se educa e que eles recebem informação, a assimilam e a aplicam. As crianças não precisam só de ser amadas, precisam de perceber que nada que possam fazer vai mudar o facto de que o são. E é muito importante, eu às vezes, como costumo dizer, isto da educação positiva não é uma educação permissiva. Há estrutura, há fronteiras, e isto às vezes cria momentos de nós termos que explicar e de dizer coisas que eles podem não estar receptivos para ouvir. E isto é muito importante que eles percebam que não deixam de ser amados no processo da aprendizagem e que o amor está sempre lá. Portanto, isto é muito importante, eu acho, também de assimilar e de comunicar às crianças. Isto vai ensinar algo que todos os educadores querem ver numa criança, que é resiliência. A criança que continua a tentar, mesmo quando erra, porque não se sente diminuído, sente-se amado na mesma. Então eu vou continuar para dar ainda mais o meu melhor. Não sei se viram aquele meu filme daquela educadora americana que fala 7 minutos, vale a pena ouvir no meu perfil, e em que ela, a certa altura, numa criança que num teste de 20 perguntas errou 18 e acertou 2, e ela é um F, como nota inglesa, e ela, em vez de escrever um F, escreveu um +2 com uma carinha a rir, e o aluno lhe disse: Miss Pearson, isto é um F? E ela: sim. E ele: mas então, porquê é que não escreveste um F? Porquê é que não escreveu um F? E ela disse: porque não erraste todos, conseguiste 2, por isso estás no bom caminho. Não vais tentar melhor para a próxima vez? E ele disse: sim, senhora, vou, Miss Pearson. E ela disse: então eu tenho a certeza que consegues ainda me dar mais respostas positivas a próxima vez. E ele ficou confiante e foi progredindo. E ela diz uma coisa muito importante, que é: menos 18 suga a vida toda de uma criança. +2 diz: não és assim tão mau. E isto é que nós temos que pôr na nossa cabeça. É que não é sobre ser perfeito. Não é sobre conseguir 20 sobre 20. É sobre querer progredir. É sobre nunca perder a vontade e a curiosidade de aprender. E é isso, no século XXI, que dá a uma criança ou um adolescente a chave do sucesso ou da felicidade na vida dele. Porque não é sobre ser o melhor, não é sobre ser sempre o que consegue tudo, é sobre o que não desiste, é sobre o que é persistente, é sobre o que é resiliente. E é isso que a escola e que os pais deviam estar a educar e ter prioridade máxima em passar na educação. A resiliência. A resiliência, para mim, é dos valores mais importantes que se pode educar e que se pode passar na fase de educação e nos jovens. Portanto, eu vou falar aqui de 8 maneiras de alimentar a resiliência na educação positiva. Número 1, deixar errar. Número 2, usar o máximo de elogios possível. Nunca há elogios demais que se possam fazer a uma criança. É lá que eles vão buscar a força e a energia quando precisarem, porque todos sabemos as dificuldades que a vida nos traz. E o que nós dizemos aos nossos filhos, aos nossos alunos, é o que fica, a voz interior deles. E o que é que nós queremos ouvir naqueles momentos em que não temos força? É elogios,
é eu consigo, eu tenho força. 3. Eduquem-nos sobre as emoções. Não se esqueçam de educar, de identificar, de validar e de saber ultrapassar as emoções más e boas. 4. Ajudem-nos a navegar entre as suas emoções e para isso vocês também vão aprender a navegar nas vossas. Número 5. Ajudem-nos a encontrar um sentido numa situação desafiante, a não bloquear. Temos a tendência a bloquear porque não sabemos identificar a emoção que temos e não sabemos navegar entre as nossas emoções. Mas se aprendermos que cada situação desafiante nos está a ensinar qualquer coisa, então é um degrau em vez de ser uma rocha que nos cai em cima. É um degrau de subida para crescermos e evoluirmos. Número 6. Eles copiam-nos, por isso sejam um melhor exemplo, ou sejam um exemplo daquilo que querem ver neles. Normalmente exigimos coisas às crianças sem ser o exemplo com o qual elas podem aprender. Pensem nisso. Número 7, maneira como alimentar a resiliência. Encorajem uma solução dentro do desafio. Ou seja, não olhem para cada situação como um problema, mas sim como um desafio. E ensinem-nos a olhar para essa situação também assim. E, para acabar, mostrem às crianças que podem voltar a fazer ou continuar a tentar, em vez de pesar no erro como um ponto final. Resiliência, não se esqueçam, é um trabalho contínuo e que na vida lhes vai trazer muito mais e a crescer muito mais no processo de evolução da educação na vida deles. O que eu vejo no que me escrevem é um medo da educação positiva, de um desconhecido, um medo do mindset growth, não ser assertivo o suficiente, não ser agressivo o suficiente para conseguir resultados imediatos, pelo menos. E parece que quando somos empáticos ou quando somos positivos, somos fracos. Eu não percebo de onde é que vem esta noção, vem realmente de décadas e décadas de uma educação castrativa, que é a educação tradicional, que nos põe este medo de uma conversa não chegar a lado nenhum, mas uma ordem chegar. Isto é uma noção completamente errada. Educar é guiar, não é mandar. É ensinar o diálogo e dar ferramentas para a vida. Eu recuso-me a acreditar que não se possa ser complacente, humano, solidário e forte ao mesmo tempo. Portanto, eu acho que isto é uma noção que se tem que desmistificar e que se tem que voltar a pensar que educar não é esmagar, não é criticar constantemente. Para mim, isso não é educar, é bullying. Queremos ser bullies? Depois toda a gente fala deste grande problema do bullying e ninguém percebe que vem da educação tradicional, que vem dos exemplos que nós damos diariamente. Ninguém gosta de ser tratado como uma criança, nem sequer as crianças. Só esta expressão já nos diz muito. Está-me a tratar como uma criança. Olha aquele, acha que eu sou criança, trata-me como uma criança. Vamos analisar esta expressão. Quando voltámos de Singapura e de tal forma de educar positiva que nos transformou a comunicação na nossa família e a forma de educar-nos em casa, pelo menos, foi das coisas que mais chocou os meus filhos e que mais me começou a pôr a pensar neste tema em geral, foi a falta de validação que eles sentiam dos adultos em Portugal. O chegar a casa e sentir, ou eu dizerem-me, não vale a pena, mãe, porque os adultos em Portugal não nos ouvem. E isto pôs-me a pensar realmente em todo este processo de educação tradicional para a educação positiva. E se repararmos, nós adultos usamos muito esta expressão. Eu não sou nenhuma criança, estás-me a tratar como uma criança. E o que é que isto quer dizer? Porque, o que é que nós estamos a querer dizer com isto? Que quando nos tratam como uma criança, dão-nos ordens sem razão, nos diminuem, nos ignoram, usam um excesso de poder ou um excesso de autoridade sobre nós, ignoram a nossa opinião, intimidam-nos, ridicularizam-nos. É assim que nós identificamos tratarem-nos como uma criança, porque é assim que à base se estão a tratar as crianças. É isto que nós queremos? Parem e pensem nisto, porque é incrível.
É incrível uma expressão tão simples de ser o reflexo de como se educam as crianças na educação tradicional. É isto que nós queremos? É mesmo esta a impressão e a mensagem que nós queremos passar? Pensem lá o que é que vos vem à cabeça quando vocês dizem não gosto que me tratem como uma criança ou aquele está-me a tratar como uma criança. Porque achamos que as devemos tratar assim, eu não acho. Eu acho que uma criança deve ser tratada com respeito, deve-se ouvir, deve-se até aprender com ela de vez em quando, ou muitas vezes, ou quase sempre. Eu aprendo com os meus filhos até mais do que se calhar eu lhes ensinei durante muito tempo e estou a tentar catch up e usar outra forma de comunicação para que eles se sintam validados e se sintam ouvidos e se sintam empoderados pela forma que eles falam. Porque, no fundo, o que a mensagem passa, aquela mensagem do trata-me como uma criança, é como um insulto, usámo-lo como um insulto ou como uma diminuição da forma como nos tratam. E não é assim que devíamos estar a tratar e a ensinar a comunicação com os nossos filhos e com as nossas crianças. Está na altura de mudarmos isto, não acham? É importante saberem que a educação positiva não é nada de novo, não é permissivo, não é preguiça, não é estranha nem alternativa. A educação positiva é só tratarmos as crianças da mesma maneira que gostamos de ser tratados, com respeito e empatia. Hoje quero mandar muito boa energia a todos os que estão a tentar isto sozinhos, seja na sala de aulas, seja em casa, seja onde for, porque é desafiante, é novo e vocês estão a tentar, não estão a desistir, estão a querer mudança e estão a querer usar ferramentas novas, que não é fácil. Por isso, parabéns e quero-vos mandar daqui muitos corações. Não estão sozinhos, são muitos que estão a tentar e eu estou a receber muitas mensagens e agradeço muito todo este empenho e quero-vos dizer que não estão sozinhos e que isto é um processo e que estão a mudar uma linguagem na coletiva, não estão sozinhos. E as crianças precisam só de uma pessoa na vida delas para que isto comece a ser uma semente que vai crescer. Não é preciso ter resultados imediatos, não é preciso quererem resolver a situação logo na altura em que ela está a acontecer, pelo contrário. Essa é a altura de pararem, de abraçarem, de analisarem, de validarem o que eles estão a sentir, para depois poderem, numa altura certa, conversar, dialogar e ajudá-los a ultrapassar e a dar ferramentas para eles conseguirem sozinhos, numa próxima vez, identificar esse momento e poderem passá-lo sozinhos. Hoje vou continuar a dar ferramentas concretas para ajudar. E o primeiro tabu que eu vou adressar é o educador esgotado. Eu, quando falo de educador, já sabem que não falo só de um tipo de educador, falo dos pais, dos avós, dos professores, das pessoas que estão à frente das escolas a lidar com educadores e qualquer pessoa de atividades extracurriculares ou babysitters que tenham contacto com crianças e em que em certos momentos haja uma comunicação educativa. Portanto, para esses educadores todos, um tabu que eu quero falar, que é essencial, é o burnout, o esgotamento, o cansaço extremo que às vezes nos impede de aplicar as ferramentas positivas que queremos e que nunca chegamos a identificar. Esta coisa que temos que educar todos os dias, tenho aqui o meu cãozinho a querer muitas festinhas, de querer educar todos os dias e educar em todos os momentos e em ter que ter respostas só porque somos adultos e porque temos que as ter e porque temos que educar, é uma noção errada da educação. Nós podemos chegar a um ponto de esgotamento total e não o sabemos identificar e são esses travões que às vezes nos impedem de chegar a uma educação positiva. Então vamos ser sinceros, vamos parar e vamos tentar identificar se estamos em condições de educar positivamente e de ser o melhor educador que podemos ou se estamos a abafar condições que nos estão a desacelerar e a impedir de o fazer. Atenção! Isto não são desculpas para não o fazer. São só alertas muito importantes para nós tratarmos de nós e tentarmos buscar ferramentas para nos equilibrar, para depois podermos
identificar e ajudar e educar as crianças e os adolescentes com os quais lidamos. Portanto, eu quero falar ao educador que está esgotado, que já não consegue, de cansaço. E isto é real e não se fala suficientemente disto. E eu acho que qualquer educador, em qualquer momento da sua vida, ou porque é uma mãe, um pai de um recém-nascido, ou porque é um educador que tem crianças desafiantes e não tem ferramentas suficientes positivas para lidar com elas, vai chegar a um momento de burnout, vai chegar a um momento de cansaço extremo, de esgotamento, e depois é um poço sem fundo de onde não conseguimos sair porque não temos ferramentas para sair. Então primeiro vamos aprender a identificar que estamos a chegar a esse momento. Vou aqui dar alguns momentos que devemos estar alerta do esgotamento e do cansaço extremo, que não nos ajuda enquanto educador, quando nos estamos a irritar facilmente, muitas vezes, muitos dias de seguida. Isto não é normal. Não pensem que é normal, não pensem que o problema são as crianças. Vejam isto como um sinal de alerta de vocês terem que tratar qualquer coisa em vocês próprios. Quando estamos afogados ou perdidos ou desorientados em muitas emoções, quando nos sentimos exaustos, vários dias de seguida, vários meses de seguida, vários momentos de seguida no mesmo dia. Quando fazer alguma destas coisas que eu vos estou a explicar parece impossível. Quando é difícil de entender ou de aceitar o que se está a sentir e está-se em negação completa sempre. Quando temos pouca motivação para as atividades diárias. Quando a ansiedade e o stress não param de crescer e não param de nos puxar para baixo. E quando há, de seguida, vários sentimentos de culpa ou de vergonha da maneira que nós estamos a agir e a educar. Isto são alguns alertas de que estamos a chegar a um ponto de cansaço extremo, de esgotamento, e que temos que parar e analisar estes momentos para podermos agir sobre eles. Número 1, se for de um formato extremo e que estamos realmente a afetar e a traumatizar as crianças ou os adolescentes com quem estamos, em casa, na sala de aulas, onde for, temos que parar e pedir ajuda, pedir aconselhamento ou ir procurar ferramentas que nos ajudem a tratar de nós próprios e poder comunicar de outra forma com as crianças ou com os adolescentes que não afete tanto as pessoas à nossa volta. E é muito importante falarmos deste tabu que ninguém fala, porque há muitos educadores que não identificam isto e continuam a vida inteira a fazê-lo sem perceber que há formatos de ajuda, que há ferramentas que os podem tirar dali, e a importância que é tratarmos de nós como educadores para eles terem o melhor de nós na educação. Pensem nisto, pensem no que estão a sentir, tirem alguns apontamentos e comecem a vigiar os vossos comportamentos para poder perceber onde é que vocês estão na escala da temperatura do termómetro das emoções e poder dar o melhor de vocês enquanto educadores. Depois, acho que como é que podemos ajudar? Como é que podemos ajudar a nós próprios, no caso de estarmos realmente a sentir isto? Acho que temos que praticar autocompaixão. Às vezes precisamos de nos autoelogiar. Não estar à espera que alguém nos elogie, não estar à espera que as crianças nos elogiem, nem as pessoas que estão à nossa volta. A primeira pessoa que nos pode ajudar a nós próprios somos nós próprios. Se calhar, exatamente por termos tido educações mais tradicionais, não aprendemos a elogiar porque não fomos elogiados. Elogiar é espetacular. Ao princípio parece quase forçado porque não temos o hábito de o fazer, mas é como sorrir. Às vezes não temos o hábito de sorrir e achamos que educar é estar sério e que a autoridade tem que ser séria. É mentira. Se educar for feito com um sorriso, se for feito com compaixão, e estamos aqui a falar de uma autoajuda, de uma autocompaixão a nós próprios para não chegarmos ao momento de exaustão, então vamos nos autoelogiar
diariamente, mesmo, faz toda a diferença. Saber que estamos a dar o nosso melhor e não confundir isso com tentar atingir uma perfeição. A perfeição não existe. O pequeno esforço é extraordinário. Vamos nos dizer e autoelogiar nas pequenas conquistas que fazemos ou que tentamos fazer, mesmo que ao princípio não tenhamos os resultados que queríamos. Porque educar é imprevisível e ninguém nos ensina estas ferramentas, mas elas estão todas ao nosso dispor. Hoje em dia há muita informação e é só querer aprender e querer ler e instruir-se sobre isto para poder ir melhorando, nem que seja devagarinho, passo a passo, para poder chegar lá. Não têm de educar em todos os momentos e em todos os dias. Falei disto na última conversa. Têm que olhar para autorregular as emoções, identificá-las, o que estão a sentir e como é que podem lidar com elas. Para poder passar isso, tem que se saber fazê-lo. E tentar ter um momento para vocês próprios durante o dia que vos faça voltar ou regenerar as energias e para depois poderem ter cabeça e dar espaço dentro de vocês para lidar com tantas emoções que é a vida e o dia-a-dia. E isto pode ser o parar e sentir o sol na cara, pode ser estar com sede e beber um copo de água cheio de gelo e aquele momento em que sentimos era mesmo isto que eu precisava. Isso é um momento de autocompaixão, isso é um momento de autorregulação ou regulamento, não sei como é que se diz em português. Vamos ter estas pequenas conquistas, estes pequenos regular de momentos e de sentimentos para nos repor, para depois poder dar o melhor de nós. E para acabar aqui, para ajudar, temas para ajudar estes momentos de exaustão como educadores, ignorar a opinião dos outros também é um ótimo conselho que eu vos dou. Vai sempre haver a opinião dos outros. Estamos a fazer as coisas permissivas demais, ou autoritárias demais, ou de uma forma não sei o que demais. É ignorar e saber que estamos a dar o nosso melhor, que estamos a querer mudar a nossa linguagem e estamos a querer chegar mais perto, ter uma conexão emocional para ter mais impacto na educação que estamos a dar. Por isso, relembre-se diariamente que não tem que ouvir a opinião dos outros e que está a dar o seu melhor e é você que está a querer dar uma nova linguagem e uma nova tentativa de uma nova educação para ter novos resultados nas crianças e nos adolescentes e nos futuros humanos que estão a educar. Não olhem para as crianças como um problema constante a resolver. Olhem para as crianças como humanos curiosos, extraordinários, que estão a querer aprender, que estão a querer evoluir. Guiem-nos, partilhem a aprendizagem e deixem-nos ensinar-vos a vocês também. Não se esqueçam disso, é tão importante a autoconsciência e a coeducação entre crianças e adultos. E o Mind Shift é isso, é mudarem a vossa cabeça e dizer estou farto disto, ou estou já não consigo, ou estou para o eu também estou a crescer e a aprender, a transformar-me, a afastar-me do que eu não quero voltar a repetir no meu caminho. E vão ver que tudo vai começar a mudar. Não vos calhou um bom filho ou um mau filho. Não vos calhou um bom aluno ou um mau aluno. Isso não existe na educação positiva. Existe humanos, existe uma progressão de aprendizagem e existe uma vontade contínua de aprender e de evoluir. Calhou-vos, sim, um humano que precisa transversalmente de si para crescer. Confiante, seguro, empático, justo e feliz. O que é que vão fazer para contribuir neste caminho deles a chegar a estes objetivos? Vão crescer com eles, garanto-vos mesmo, e de uma forma muito mais bonita e muito mais inesquecível. E para isso quero-vos deixar aqui algumas observações ou lembretes importantes. Foque menos tempo no que pode correr mal e mais no que poderá correr bem. Foque no progresso e como o progresso é mais importante do que a perfeição. Decidir seguir em frente de uma forma emocional mais saudável é uma decisão corajosa. Sejam corajosos, experimentem este caminho. Dar o nosso melhor é diferente
todos os dias. Às vezes, dar o nosso melhor é simplesmente ficar em silêncio e não abordar aquela situação de uma forma impulsiva e agressiva. É importante o adulto acreditar que consegue e no seu próprio potencial para que a criança o sinta também. E também, como educador, sentir que você é suficiente. Só é preciso uma pessoa na vida deles para que esta semente seja plantada e para que haja uma autoconfiança e uma validação necessária para um adulto mais feliz, mais forte e mais autoconfiante. O meu pensamento de hoje, eu dou-vos sempre um pensamento do dia, é que uma criança que se sente apreciada, validada e ouvida vai sempre fazer mais do que esperam dela. E quero que saibam também que aquelas frases do acredito quando vir. Há muita gente que me diz, eu quando vir, eu acredito. Quando vir isto começar a acontecer... Não, isto é uma pessoa com um mindset fixo, que diz que só acredita quando vir uma coisa. O growth mindset, o mindset de crescimento, põe e vê as coisas ao contrário. É tão simples este shift, é só uma questão de treino. Não é eu acredito quando vir, é eu vou ver quando acreditar. E isto eu vou ver quando praticar. Então comecem a praticar para ver, não esperem. O estar à espera de que as coisas aconteçam não vai acontecer. Por isso, agir, acontecer. É isto que faz a diferença no mindset de crescimento. Não seja a razão que a criança se sente inseguro, seja a razão que a criança se sente vista, ouvida, apoiada pelo mundo que a rodeia. E vamos criar com certeza humanos diferentes. Foque no esforço, não foque no erro, já sabe, estou sempre a dizer isto. Celebre as pequenas conquistas com elogios, elogios, elogios. E tudo na vida começa primeiro com o nosso mindset, com os nossos pensamentos e depois com as nossas ações. Portanto, isto faz toda a diferença. As suas ações seguem os seus pensamentos. Por isso, mude os seus pensamentos para mudar as suas ações e vai ter um resultado diferente. Para fazer o shift, comece por alimentar a cabeça com as ferramentas positivas e depois vai começar a ser muito mais fácil de agir da maneira positiva também. Tudo não precisa de ser sempre sério. Eu acho que o que eu vejo à minha volta na educação tradicional é que os educadores acham que se forem sérios são mais autoritários e se meterem medo põem mais respeito. Isto para mim são noções completamente ultrapassadas. Na educação positiva, a missão é a conexão e com conexão há muito mais resultados e muito mais respostas. Por isso aprenda a sorrir para ter autoridade e aprenda a dialogar, a guiar e a respeitar para ser respeitado. É tão fácil este shift e está tão longe de tantas pessoas de o fazer. Pensem nisto, porque as crianças não sabem pedir aquilo que precisam emocionalmente. Por isso pedem com um comportamento. O comportamento é as formas delas comunicarem o que não sabem dizer que precisam. Não comecem a olhar para o comportamento como um problema. Comecem a olhar para o comportamento como um sintoma. E isto é a minha grande mensagem de hoje. É como é que olhamos para o comportamento de forma certa. O educador deve estar atento ao comportamento, identificar a emoção que a criança está a sentir naquele momento desse comportamento, tentar corregular com ela e dar as ferramentas para mais tarde ela conseguir regular sozinha essa emoção e poder ultrapassá-la de forma a ficar mais forte com aquele momento e a aprender qualquer coisa com aquele momento e não ser castigado porque está a sentir e a ter esse comportamento. O comportamento é uma forma de comunicação. Na base de cada comportamento está uma necessidade que não está a ser correspondida. Então, quais são as coisas a deixar para trás num imediato para seguir em frente? Como educador, deixe de preocupar-se com o que já aconteceu e com o que não fez. Tente querer deixar de ser a torre de controle e controlar tudo. Como educador, deixe de ter uma ideia de parentalidade ou de educação perfeita. Ela não existe. Existe um processo, existe um progresso na educação e na forma como as crianças e adolescentes nos respondem. Deixe de ter medo do desconhecido.
Deixe de preocupar-se com o que não pode mudar. Deixe de se comparar aos outros. Deixe de ter medo de falhar. Como educador, deixe para trás porque é difícil. Deixe o seu orgulho, ponha-o numa prateleira. Deixa da sua torre de autoridade e venha para o terreno conversar e lidar com os momentos difíceis com as crianças, ajudá-las a ultrapassá-los. Deixe de ter a sua ideia de autoridade com seriedade e com medo, porque isso só afasta as crianças, não lhes ensina nada. O medo afasta, não aproxima, não cria conexão, não ensina. Deixe de se pôr desculpas para poder fazer desta maneira. Saia da sua zona de conforto e venha aprender ferramentas novas para poder fazer de outra maneira e ter resultados diferentes. Deixe de se esquecer de si próprio e olhe para si, para as suas emoções, para onde é que está e se precisa de também abordar as suas emoções e de se autorregular de forma a poder responder aos momentos desafiantes de forma diferente. Deixe de ter expectativas pouco realistas. Às vezes pomos as expectativas aqui e a criança está aqui. Temos que aprender a chegar aqui onde elas estão e ajudá-las a dar um passinho em frente e não um passo onde elas não podem chegar. E deixe de tentar fazer todos felizes. Vamos analisar pequenos passos, pequenos momentos e pequenos comportamentos para poder chegar mais longe, mais depressa. Se tiver dificuldades com as crianças que têm uma má atitude consigo, lembre-se que como educador e como adulto, eles olham para si como um lugar seguro, como o norte deles. E é consigo que eles se sentem mais confortáveis em mostrar a sua vulnerabilidade. Menos vulneráveis. E é consigo que eles vêm descarregar as suas frustrações, a raiva, a sua tristeza. Portanto, seja forte, tenha compaixão e ajude-as a lutar as batalhas juntos. Vai ser muito mais memorável como educador dessa maneira. A ideia é construí-los, é construir adultos mais completos e centrar a educação neles e não em nós próprios. Dou-vos pequenos detalhes onde mostra que a educação tradicional é centrada no adulto e não nas crianças. Numa frase que achamos que estamos a dizer porque é positiva, mas não é. Quando dizemos tenho muito orgulho em ti, em vez de dizer devias ter muito orgulho em ti próprio. Isto são pequenas coisas que mostram que a educação ainda está muito centrada em nós adultos, na nossa torre da autoridade e menos neles, e que os esmaga mesmo nas frases que achamos que são positivas. Devias ter mais orgulho em ti próprio. Tu és válido, tu vales, não precisas de mim para ter valor. Tu já consegues encontrar valor em ti próprio. Pensa nisto. Ensinar aos nossos filhos a saber lidar com as emoções e regulá-las é muito mais eficiente do que tentarmos controlá-los e tentarmos dar-lhe o valor às emoções que achamos que eles necessitam. Portanto, ser o exemplo não é manipular o momento. Liderar não é intimidar. Apoiar não é criticar. Encorajar não é ameaçar. Guiar não é castigar. E ouvir não é dar sermões. Ouvir é um valor muito importante que os adultos têm que aprender a fazer. E pensar nisto, nestas coisas que eu acabei de dizer também. Porque senão, aquelas chamadas de atenção constantes das crianças, o tal comportamento que nós estamos sempre a querer lidar com, nós não percebemos de onde é que ele vem, mas vem de nós. E o que nós queremos, no fundo, atingir é uma cooperação, uma independência e uma conexão. E para solucionar um comportamento, temos de entender porque é que ele está a acontecer. Temos que olhar para o comportamento como, e à chamada de atenção, como um sintoma e não como um problema. E de onde é que vem este comportamento? Todos os humanos nascem com um sentido de pertença e com um sentido de controle, desde pequenos. E isso é muito presente em todos os comportamentos de crianças, jovens e adultos. Nós, ao queremos controlar o momento, ao queremos decidir tudo por eles, estamos-lhes a tirar estes dois sentidos de pertença e de controle
que eles já têm por si só desde que nascem. Portanto, é muito importante pensar nisto. É como é que naquele momento eu lhes vou dar o sentido de que eles são válidos e que eu lhes vou dar algum sentido de controle para que um dia mais tarde eles sejam adultos com iniciativa, com autoconfiança e com uma autovalorização neles próprios. Querermos controlar um momento não nos ajuda no comportamento que eles têm em nós próprios. Pensar que isto é uma roda e que no centro desta roda há o sentido de validação e de autocontrole. E que se nós lhes tiramos isto, a roda não tem um controle próprio. A birra e a chamada de atenção é uma forma que eles têm de chegar a essa validação, porque nós olhamos para eles, e a esse controle do momento. E eles preferem uma atenção negativa e terem essa validação e esse controle do que esperarem por uma validação positiva. Por isso pensem nisso, o diálogo e a conexão emocional vão-lhes dar isto de forma positiva. E se nós não damos, vai haver uma repetição de comportamentos negativos e eles, sem saberem assim inconscientemente, é só porque querem validação e querem conexão e vão repeti-lo às vezes que for preciso para o ter. Os adolescentes, por exemplo, rebolar os olhos é um sinal disso. Por isso pensem de onde é que estão a vir estes comportamentos esta semana. Escrevam, façam e identifiquem quando é que aparecem estes comportamentos na vossa relação com os vossos filhos e para poderem ter uma resposta diferente e pensar com tempo, planear uma resposta diferente nesse comportamento. Eles querem se sentir válidos. Eles querem ter algum controle do momento e aprender a ser independentes. É essa a nossa missão. Quanto mais nós tentamos controlar, menos lhes estamos a dar esse sentido de autovalidação e independência e responsabilidade. Eles querem pertencer e ser significantes no momento. Perguntem-se o que é que eles precisam de vocês e como é que lhes podem ajudar a sentir validados e responsáveis e independentes. Isso vem desde que eles têm 2 anos, que é fácil. Porque eles têm, imaginem que eles têm uns baldes, eles nascem com 3 baldes. O balde da atenção, o balde do poder e do controle e o balde da felicidade. E estes baldes pode-se-lhes pôr ferramentas lá para dentro ou tirar ferramentas para eles os usarem. E é tão importante saber dar ferramentas e pôr ferramentas nestes baldes para eles saberem se autocontrolar, saberem se ser independentes e serem felizes. Eles desafiam-nos para chamar a atenção e para arranjar conexão. Pensem no comportamento como uma comunicação deles a dizer: eu preciso de atenção, eu preciso de conexão. Ajuda-me a chegar lá, eu estou perdido, eu estou desorientado. Pensem que o vosso filho tem um sinal que diz: eu preciso de ti neste momento, quando eles estiverem a ter um comportamento desafiante. E se olharem para isso dessa maneira, dá-vos alguma perspectiva e algum espaço para poderem abordar a situação de uma forma mais adulta e mais madura e não sermos impulsivos e reagirmos quase como se fôssemos crianças também. Nós é que somos o adulto, nós é que somos a luz daquele momento. E nesta nova normalidade, não se esqueçam que é tão importante este passo para trás e este poder da calma para podermos agir com espaço e podermos dar espaço à criança para se acalmar, autorregular e sair desse momento sozinha. Eu acho que há aqui 3 temas importantes a falar. Não se exijam demais, não foquem no passado para haver esta mudança. Assumam que estão a querer a mudança agora e é a partir daqui que ela vai estar a acontecer. Comecem do zero, uma folha branca, e vejam as conversas todas que eu já tive anteriores a estas para poder ajudar a dar ferramentas para vocês conseguirem sentir-se mais aptos a esta mudança. Há 3 coisas que, por exemplo, vocês gostavam de mudar nas vossas situações diárias, escrevam-nas. Eu gostava que estas 3 coisas mudassem. E a partir daí vão procurar as ferramentas para as poder mudar e saber que não tem que ser sempre com agressividade e impulsividade. E que não tem que ser todos os dias.
porque o que a educação positiva faz é, vai lhes dar uma voz a eles, vai lhes deixar falar convosco sobre o que é que eles estão a sentir e vai ser muito mais fácil vocês poderem ajudá-los percebendo o que é que está por detrás do comportamento que eles estão a ter. Eles não sabem identificar isso, por isso vocês podem, ao dar espaço, ajudá-los a identificar isso e com essa conversa e esse diálogo, ajudá-los a ultrapassar aquele momento de formas mais fáceis. Não se esqueçam que educar não é criticar, não é mandar, não é gritar, não é esmagar constantemente. O comportamento não é um problema, é um sintoma. Educar é guiar, é corregular, é apoiar, é ouvir e é validar. Não se consegue beber de um copo vazio. Por isso, eduque-se primeiro. Reconheça as suas emoções. Trabalhe no seu mindset growth, no seu mindset de crescimento. Mude o seu mindset para mudar as suas ações. Ouçam e vão também procurar mais sobre a teoria das inteligências diferentes do Howard Gardner, que eu já vos falei, porque todas as crianças são diferentes e absorvem também a nossa comunicação de forma diferente e é importante sabermos identificar o tipo de inteligências que as nossas crianças têm. Vão mesmo procurar e pesquisar sobre isto. E as minhas conversas anteriores que estão no YouTube e aqui no Instagram também vos ajudam. Porque quando os nossos valores e caráter não estão alinhados, aparece stress e aparece ansiedade como educadores e tornamos-nos impulsivos e agimos sobre o momento. Se respondermos e nos instruirmos sobre as nossas emoções, sobre os nossos valores e como queremos dialogar e comunicar, é muito, muito mais fácil. O comportamento deles é o primeiro sintoma que dá resposta à nossa pergunta sobre conexão e sobre a cooperação entre educador e criança. As emoções, o comportamento e o comportamento são uma forma de linguagem. Não abafem as emoções, não abafem o comportamento deles com castigo, sem diálogo, porque isso corta a ponte da comunicação que a criança e o adolescente querem ter com vocês. Eles estão desorientados e estão a chamar a atenção do que precisam que vocês deem. Portanto, aprendam a identificar, a validar e a aceitar que eles estão a sentir o que eles estão a sentir, a regular e a aprender a viver com essas emoções e a ultrapassá-las juntos. Não existem crianças desobedientes, só existem crianças desorientadas. Sejam os guias, sejam a luz. Não se esqueçam disso. Mais uma semana à nossa frente. Vocês conseguem. Eu sei que conseguem. E já sabem aquelas duas ótimos conselhos que vos dei a semana passada. Quando estiverem ao ponto de não conseguir, cantem. E digam a ordem a cantar ou a dançar e façam daquilo uma risota e um momento de humor que eles nunca mais se vão esquecer. E vão dizer, os meus pais, quando estavam zangados, cantavam e dançavam, que era para ver se nós olhávamos para eles. Sejam um elemento disruptivo de forma positiva, quebrem com o passado, com esta educação obsoleta que é a tradicional e sejam um caminho, uma luz nova e um sorriso na cara das crianças, a caminho de adultos confiantes, felizes e com uma inteligência emocional e com um regulamento ou relação emocional positiva num futuro com menos doenças mentais, com menos tabus sobre a saúde mental das pessoas, que no fundo vem de um abafar das emoções quando são crianças. Tenham um resto de ótimo domingo, tenham um resto de uma ótima semana, abracem-se e deem-se um tap, uma palmadinha nas costas e sejam suaves com vocês próprios. Acreditem que são passos pequenos e que não são montanhas grandes que temos que subir, tá bem? Beijinhos. Boa semana.